A paz do Senhor Jesus, meus amados. A palavra de Deus está no Salmo 40, versículo 1 ao versículo 3. Assim nos diz a palavra do Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. O tema desta manhã: esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor. Essa é a experiência do rei Davi. Um dia desses, ao me levantar para orar ao meu Senhor, veio a mim a seguinte revelação: que eu estou no anonimato. Isso aí, eu, Zé Carlos, estou no anonimato. Apesar de todo o nosso esforço para divulgar esse nosso trabalho, nossa missão, denominada Projeto de Deus Alfa e Ômega, que Deus tem realizado em nossas vidas, e temos pedido aos irmãos para divulgar os nossos contatos pelas suas redes sociais, para que alcance o patamar que Deus revelou que alcançará. Que se você ouvisse, você ficaria surpreso, que eu não tenho nem liberdade de contar hoje, mas mais na frente você vai ouvir. Mas a escola de Deus na Bíblia é que Deus não, antes de usar com poder o servo dele, primeiro tem que passar por um período de provas, meu amado. Isso é muito claro na palavra. Mas isso aconteceu com diversos homens de Deus ao longo de toda a história bíblica. E hoje esse processo tem que acontecer. Vejam como Deus é maravilhoso. Nessa madrugada, Deus me acorda, logo me lembrei de um sonho que o Senhor mostrou momentos antes de acordar, em que eu participava de um culto maravilhoso em uma igreja local. Não me foi revelado qual era a denominação, mas nesse sonho eu era reconhecido por muitas pessoas que eu conhecia nas redes sociais, e revelou que havia muita alegria naquela congregação. Em especial, no período de louvor. Há tempo não vejo uma igreja cantando com tanta alegria. A igreja estava totalmente liberta para adorar ao Senhor através do cântico. Eu não estava assentado no meio da congregação, mas como eu gosto de ficar, eu estava lá atrás, próximo à porta de entrada. Eu estava tão feliz naquele culto que eu me senti até mais jovem. Mas o que muito me chamou a minha atenção foi um senhor, bem trajado, aparentando a minha idade, mais ou menos, e bastante alegre, ao passar por mim nos sonhos, éramos conhecidos. Ele me cumprimentava, me chamando de pastor. E à medida que ele ia se afastando de mim, em direção à rua, eu fiz com os dedos um sinal característico que eu costumava fazer no tempo que eu congregava no ministério antigo, em uma igreja local, dizendo para ele, com aquele gesto, que eu sou pequeno. E ele sorria, e eu também. Então o Espírito Santo testificava que nessa ocasião, esse período de anonimato havia passado. Olha que coisa, como é que Deus é maravilhoso. Me mostra a palavra que eu estou no anonimato. E me lembrei do sonho daquela noite, de que eu estava participando de um culto, que as pessoas me conheciam, e que aquele moço chamava de pastor, e que eu via muita alegria, muita comunhão, senti muita paz naquela igreja ali. E que esse tempo de anonimato havia passado. E que Deus, pelo crescimento do canal, Projeto de Deus Alfa e Ômega, o Senhor fez com que eu ficasse bastante conhecido. Então, amado, essas palavras é para você também, que está sendo provado, assim como eu. Acredite, esse tempo irá passar. Deus irá te honrar, como honrou o salmista Davi no Salmo 40. Porque motivo que Deus honrou também o salmista? Por quê? Porque Deus honrou ele. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, me firmou os meus pés e pôs meus pés sobre a rocha. Firmou os meus passos e pôs os meus pés sobre a rocha. É assim que Deus fará com você e comigo, se tão somente nos mantivermos nessa postura do rei Davi e formos pacientes, uma postura daquele que o Senhor chama pelo título de os fiéis da terra. Os olhos do Senhor estarão a nos procurar. A segunda postura é essa: esperar
com paciência no Senhor e ficar firme nas promessas. Então, os olhos do Senhor estão à procura dos fiéis da terra. E se você tiver paciência e for ser fiel, o Senhor há de te encontrar e Ele haverá de te honrar. Não se esqueça, se você não é inscrito no canal ainda, de se inscrever e compartilhar os nossos vídeos para que ele alcance muitas pessoas, porque você vai estar cooperando com a obra do Senhor, porque esse projeto não é nosso, mas é do Senhor. A paz do Senhor a todos. Um bom dia, que Deus os abençoe.